E agora, indo de fato ao conteúdo do que é sobre motion abstratos, eu vou mostrar um pouco sobre estilização, técnica, para a gente chegar nesse resultado desse GIF aí. Bom, a gente tem aqui, né, eu animei um diamante girando e tem um match cut, ele vira um cubo. E vamos começar aqui pela base, que é o cubo. Primeiro eu criei um cubo normal, com aquela técnica simples de você ir criando camada, vai mexendo no anchor point e girando. Não sei se vocês estão familiarizados com essa técnica. Vou mostrar aqui rapidinho. Enfim, eu crio ali uma camada, vou isolar ela aqui. Eu crio uma camada, duplico, mexo na rotação dela, até formar um cubo e vou fazendo esse processo até fechar. Duplico de novo a camada, jogo aqui o anchor point para outra posição, desço. Não sei se vocês já conhecem, ou já fizeram um cubo assim dessa forma. É quase que uma modelagem mesmo no After. Bom, e aí aqui esse processo é bem manual, bem mecânico, de duplicando as camadas até fechar um cubo. Eu vou até pular aqui um pouco essa etapa, eu já tenho aqui pronto. E aí, qual que é a próxima etapa? Eu crio uma pré-comp de cada face, eu jogo, seleciono essa primeira opção aqui de pré-comp, e a gente precisa criar um degradê, um gradiente dentro de cada face. E aí eu faço isso utilizando o efeito de gradiente mesmo do After, o Gradient Ramp, ele vai criar um degradê. Eu utilizei aqui um vermelho e um azul porque eu sinto que quando eu finalizo dá um acabamento mais legal essas duas cores. Então, basicamente a gente só vai duplicando, fechando o cubo, criando pré-comp e colocando o gradiente, e aí no final a gente vai ter um cubinho assim, ó, com os gradientes e tal, tudo certinho. E aí a primeira sacada aqui é a gente ativar o Blend Mode das faces do cubo, colocar em Edge, que aí ele começa a interagir as cores do que está atrás com o que está na frente. Então esse aqui é o Eita, Alt Save. Esse aqui é o primeiro truque assim interessante que a gente tem, porque se a gente vê aqui, a gente consegue olhar essa primeira face do cubo e ao mesmo tempo a gente consegue ver essas duas de trás, essa daqui de baixo, essa daqui de cima, e as cores vão interagindo entre si. Vou botar aqui. Então, bem basicão, né? Até agora a gente cria um cubo. É o mesmo processo para o diamante. O diamante, eu vou dar uma pulada aqui, porque se eu ficar mostrando como que eu construí, vai demorar um tempo, porque tem muita camada aqui, mas é basicamente o mesmo processo. A gente cria uma camada, aplica o Gradient Ramp com vermelho e azul, e o segredinho é só ativar o Blend Mode, botar em Edge, que aí a gente já vai ter as cores interagindo entre si. Bom, aqui no cubo eu dei só uma rotacionada nele, né? Antes ele estava tipo assim, né? Retinho, eu rotacionei. E agora partindo para animação, a animação em si é muito simples. É só uma rotação. Deixa eu mostrar aqui, tirar esse nulo. Se vocês verem aqui, é uma rotação que começa bem acelerado. Não tem nem muito segredo aqui nas curvas, é só uma curva bem acentuada na entrada. E aí ela desacelera, para, gira de novo no final. E aí nesse períodozinho aqui ela fica parada. Para ela não ficar parada, eu dupliquei esse nulo e animei a rotação constante aqui sem parar. Então, se eu linkar o nulo que a gente acabou de animar ali da aceleração e desaceleração, e linkar aqui, quando chegar no momento em que fica parado, ela não vai ficar mais parada, ela vai ficar rodando para sempre. Então fica mais ou menos assim. E aqui no diamante é o mesmo esquema de animação. Bem simples a animação, na verdade. Não tem muito segredo aqui. É só uma desaceleração e aceleração. E aí dá um match cut no pico da rotação. Tá, e aí a próxima etapa agora, vamos para as cores. Para fazer a cor, eu usei um efeito chamado colorama. Eu não sei se vocês conhecem o colorama, mas o colorama, ele é tipo, você aplica ele na camada, ele vai interpretar o que é mais escuro, mais médio, mais claro da camada, e ele vai substituir praticamente tudo, todos esses tons por um gradiente de cor. E esse gradiente de cor a gente consegue ter, tem vários parâmetros para a gente manusear, né? Eu vou aplicar ele aqui do zero para mostrar para vocês como é que é. Ele vem por padrão essa pré-definição aqui de cor, algo meio psicodélico. Ele basicamente vai substituir os tons
por um gradiente de cor. E ele tem vários presets aqui que já vem nele, se vocês verem. Verde e tal. Ali, deixa eu só voltar para como estava. Eu acabei usando só duas cores, que eu acho que dava até para usar um tint ou um tritone, algo do tipo assim. Mas eu vou mostrar aqui como eu fiz. Eu clico aqui para tirar, tá, essas cores. Você clica e puxa, aí sai essas cores. Eu deixei só com dois tons. Aqui, deixa eu ver como estava. Em cima era preto. E aí já fica preto e azul. E mesmo esquema para o diamante. Eu apliquei o colorama, só que ao invés do azul, eu usei um verde. Vou ativar ele aqui. Só que se vocês verem aqui, ele está bem marcado. Tem um contraste, né? Do preto para o verde, do azul para o preto. E aí, para fazer isso, eu usei o efeito Levels, que basicamente você vai mexer nas cores, nos pretos e brancos da imagem. Deixa eu aplicar ele do zero aqui. E aqui também você vai olhando e vai sentindo como que você quer o efeito. Você tem um controle manual aqui mexendo no quanto de preto, quanto de branco que você quer. Eu vou só repetir aqui o valor que está em cima, porque é o que eu estava usando antes, então eu sei que fica mais legal. Então, ó, a gente já fica ali bem marcado o preto e o branco, preto e o azul, na verdade. E aí, como eu estou usando num adjustment layer, acima de tudo, ele também vai afetar o diamante. Então, o diamante também já fica no tom certinho. A próxima etapa aqui, vocês podem ver que tem essas particulinhas aqui. Isso eu animei na mão também. Existem alguns plugins, né, que fazem isso. Starglow, da vida, uns plugins assim do Safari. Enfim, tem uns plugins que faz isso. E aqui eu fiz... Basicamente, eu criei uma shape layer. Eu usei aqui a Star Tool. Diminuí para 4 pontinhos, polígono. E aí eu fui mexendo aqui no raio dela até ficar mais ou menos de um jeito que eu queria. E não tem muito segredo, tipo, é só você sentir realmente é gosto aqui. Não tem muito o que falar. Eu só joguei um blurzinho aqui para dar um charme a mais. Um Gaussian Blur. E se vocês repararem que no vídeo ela tem um certo movimento, ela não só popa e some. E para fazer isso eu animei na mão. Vou pegar aqui alguma de exemplo. Se vocês repararem, ela sempre vai acompanhar esse vértice aqui do cubo, e eu fiz isso manualmente ali com position, esse tracking, e fiz ela popando com uma animação de escala bem simples, que eu só fiz de 0 até 50 e joguei um F9 depois. E, enfim, eu repeti esse processo várias vezes. A gente vê que tem bastante camada dessas partículas, aqui também no verde. Bom, e aí a próxima etapa, a gente passa agora para mais um pouco de textura e estilização. Eu fiz uma pré-comp aqui de tudo para facilitar, para não ficar com tanta layer. Enfim, aqui a gente tem o diamante e o cubo, né, que a gente acabou de fazer. Criei um BG aqui só para ela não ficar no vazio. E aí os primeiros efeitos que eu fui colocando aqui foi só para dar um brilho a mais, um acabamento a mais. Eu usei um glow nativo do After e esse efeito aqui, que é o VR Chromatic Aberration, que ele é só um efeito de aberração cromática, só que ele é nativo do After, então ele dá esse acabamento aqui. O glow eu fui sim vendo o quanto eu gostaria da intensidade, então botei aqui 92, 99. Isso aqui é bem pessoal, eu diria. Você vai vendo o quanto você gosta e tal. No brilho? Não, no brilho eu só animei a posição para ele acompanhar o vérticezinho do cubo e fiz uma animação na escala. E é uma shape layer aqui dentro. Um tracking manual. E aqui é uma shape layerzinha que eu criei com a Star Tool. E a gente bota aqui 4 pontos. E vai mexendo aqui no raio até ficar. Sacou? Voltar aqui. Bom, e aqui eu taquei, né, um glow, uma aberração cromática também, um efeito nativo, que é esse aqui do After. Não tem muito mistério aqui, eu só fui vendo algum gosto, assim, que eu achava algo mais interessante, algo mais bonito. E aí eu dupliquei aqui, vocês podem ver,
dupliquei, coloquei um Add. Aí um efeito que eu coloquei aqui é o Radial Fast Blur, que ele dá um... Não sei se vocês conhecem aquele efeito Shine, tem uns plugins que faz isso. Tem como fazer isso nativamente também, usando esse Blur. Aí se vocês verem ele... Deixa eu aumentar até a opacidade aqui. Ele cria esse efeito de Shine, né? Esses raios de luz saindo do cubo e do diamante. Só que eu diminuí a intensidade, a opacidade, desculpa. Botei aqui em 25%. Deixei em Edge a opção de mesclagem. Aí eu repeti esse processo, só para dar mais um tchanzinho, famoso tchanzinho. E aqui tem algo muito interessante sobre a textura. Para aplicar a textura, o que que eu fiz? Eu simplesmente taquei textura grande no Google. Essa deve ser uma das primeiras imagens que a gente acha. Tem até aqui a marca d'água do FreePik, se vocês verem. E o que muita gente costuma fazer quando vai aplicar textura é vir aqui, né? Vai mexendo no Blend Mode até achar uma que fique do agrado. E funciona, né? Fica maneiro também, dá uma texturização. Aí às vezes mexe um pouco na opacidade. Mas o que eu gosto de fazer é aplicar essa textura de uma outra forma. Vou desabilitar essa aqui. Eu costumo criar um adjustment layer. Eu aplico um efeito de blur, que é o Camera Lens Blur. E o Camera Lens Blur, ele tem essa opção aqui de mapping, que basicamente ele vai desfocar a tua imagem de acordo com uma camada de referência, de acordo com os pretos e brancos dessa camada de referência. Então eu vou escolher aqui a textura, e aí vocês veem ó, que já fica com um acabamento bem mais interessante. E é meio que responsivo, com o brilho que está atrás e tal. E se vocês verem aqui, eu não deixei completamente, né, com essa textura em todas as partes. O que eu fiz aqui foi basicamente criar umas máscaras. Eita, deixa eu tirar essa estrela. Foi criar umas máscaras assim, nas regiões que eu achava interessante de ter. E aí, para não ficar tão marcado assim, eu simplesmente aumentei o feather das máscaras para dar uma suavizada. E aí, ó, já fica com um acabamento mais interessante, com essa textura grande. Vou só excluir aqui essa camada que eu criei. E foi isso que eu fiz com esses dois layers aqui de blur. Se vocês verem, é um camera lens blur com a textura grande como map. E aqui embaixo eu fiz a mesma coisa. Porém, aqui eu animei a intensidade do blur para ajudar a disfarçar os pontos de transição, né, do match cut. Então, se você ver aqui no começo, está 35 de intensidade o blur. E conforme vai passando a timeline, ele diminui para 7. A mesma coisa aqui, quando ele vai cortar e aparece o cubo, ele aumenta para 60. Depois que surge o cubo, diminui. E aí isso ajuda a disfarçar, né? Tipo, o match cut. Fica um corte mais suave, fica menos brusco. Só deixar carregar aqui o pré-render. A gente... Aí fica algo mais ou menos assim. É bem sutil, né, a diferença, mas eu gosto, acho que é um detalhe legal. E por cima de tudo eu taquei mais alguns efeitinhos, um grãozinho, né, que é o noise. Sem ele, se eu não aplicar ele, não vai ficar com essa granulação na composição. Então eu apliquei ele aqui, 20%. Eu usei esse efeito aqui, VR Digital Glitch, para criar mais uma aberração cromática, né, aquela separaçãozinha RGB. Eu poderia ter usado o outro efeito lá, que eu tinha usado antes, mas eu usei aqui, sei lá, por teste, porque eu vi alguém fazendo dessa forma em algum lugar, eu achei interessante. Esse efeito nativamente ele é para criar glitch. Então, se vocês verem, ele cria esses quadradinhos aqui. Só que se a gente limpar toda a distorção no eixo X, eixo Y, que tem esse parâmetro aqui, zerar aqui, vai ficar só com a distorção, vai ficar só com a distorção das cores, do RGB. Então, só foi um outro jeito de aplicar esse Chromatic Aberration na composição. Então, eu apliquei ele, também joguei um Posterize Time de 15 FPS, que eu gosto mais travadinho, mais blocadinho, esse tipo de animação. Mas, enfim, dá para ver, né, já que está com um aspecto mais interessante. A gente conseguiu sair disso para isso.
E aí aqui novamente eu pré-compus tudo para fazer mais uma etapa de pós em cima dessa composição. E aqui eu fiz mais uma texturização e usei também mais uma técnicazinha interessante. Aqui eu poderia muito bem só aplicar essa textura aqui que eu baixei na internet, sei lá, uma textura de LED, sabe, aqueles pontinhos de LED. Eu só joguei no Google LED Texture e é uma das primeiras coisas que aparecem. E, enfim, eu poderia só vir aqui, aplicar a textura, mexer, né, no Blend Mode aqui, estaria em normal, botar um overlay aqui. Já ficaria um resultado interessante, mas eu gosto de aplicar de uma outra forma esse tipo de textura. O que que eu faço? Eu duplico a nossa composição que a gente fez anteriormente. Aí eu vou aplicar um efeito aqui chamado Displacement Map, que ele basicamente vai distorcer a nossa imagem na horizontal, na vertical, usando uma outra camada como referência. E nesse caso, a nossa referência vai ser a textura de LED. Então, eu vou aplicar aqui a textura de LED que a gente baixou. Deixa eu ver quanto que eu usei antes. 5 menos 41. Então, eu desci, acho que bastante aqui, ó, menos 41. Fica com. Dá para ver que tipo a luz e o brilho ela aparece de forma diferente em cada quadradinho. Aí eu acho que isso dá um resultado interessante. Eu criei uma máscara para pegar só em determinada região da composição. Aí a gente vê que está um pouco marcadinho, mas tacando um feather aqui, aumentando bastante. Tipo uma refração de luz. E aí ela dá esse aspecto aqui dá uma textura a mais, né? Uma pós a mais. Eu acho que fica bem interessante e tal. E se a gente mexer no blend mode dela, acho que aqui eu botei, deixa eu ver, lighting. Se a gente deixar aqui em lighting, ela vai interagir diferente com as partes mais escuras e claras da composição. Então fica um resultado bem interessante. Eu vou só apagar esse aqui que eu criei agora para deixar o de antes. Mas, enfim, basicamente a mesma coisa. Ó. Taquei o Displacement Map. Aí, além disso, eu taquei um Sharpen, só para dar mais nitidez. É um efeito de nitidez. É tipo um Halftone. Também dá para fazer Halftone dessa forma. Você usa uma textura de Halftone como referência no Displacement Map, distorce nos parâmetros do Displacement Map e já cria um acabamento bem legal. Taquei aqui um Sharpen por cima de tudo, só para dar mais um acabamento extra. E aí no final a gente tem esta animação. Não é muito difícil, né, de executar, são pequenos dicas, né, pequenas coisinhas só que você tem que fazer para ter um acabamento assim. Mas é isso, ó, aqui é a nossa animação final. A textura, com gradiente, enfim. E eu tenho uma aplicação disso, que eu tinha feito um projeto autoral, deixa eu mostrar aqui, que eu usei esse cubo e esse diamante. Só carregar o pré-render aqui. Em um MP4 e o After tá carregando aí. Impressionante. Mas enfim, né? Daqui já dá pra ver a animação. Eu usei exatamente todas as técnicas, os princípios ali de textura que eu mostrei agora. Enfim, agora deixa eu dar pra assistir. Enfim, dá para você usar em projetos autorais, em projeto, sei lá, que tenham alguma coisa mais abstrata de clientes reais mesmo. Eu mesmo já usei alguns projetos. E, acredito ser isto. É muita experimentação. Isso aqui, por exemplo, veio de um projeto autoral. Eu tinha visto algumas referências assim de um motion da Itália. Eu esqueci o nome dele agora. Eu acho que é Gabriele Calvi, algo assim. E aí eu fui tentando recriar. Eu já sabia dessa técnica de interação das cores no cubo. E aí eu pesquisei um tutorial de como modelar um diamante no After. Fiz também para o diamante isso. É muito mais de experimentação, assim, na verdade. Quando dá na telha, eu tô lá mexendo, vejo alguma coisa legal e aí eu tento recriar e vou juntando algumas técnicas que eu vejo anteriormente. Eu acho que eu não tenho muito, assim, um segredo nesse processo criativo. É mais
sei lá, vamos tentar criar algo, abre o After e vai, enfim, ficando com um tempinho ali até chegar em alguma coisa.